O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei no final de 2023 que determina um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Para discutir como estão sendo os procedimentos de demarcação pelos órgãos responsáveis após a aprovação da proposta, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou uma audiência pública sobre o tema. Para alguns participantes, mesmo com a validade da lei, há uma situação de insegurança jurídica em relação à regularização dessas áreas. Essa audiência pública ela foi requerida, principalmente, senadora Henrique, porque existe uma certa insegurança jurídica nos campos e nas cidades a respeito dos processos de demarcação de terra indígena envolvendo a aplicação da lei do marco temporal. Isso tem gerado algumas situações no país todo, mas em particular no oeste do Paraná, bastante insegurança nas regiões de Terra Rica e Guaíra. O projeto de lei do marco temporal estabelece que os povos indígenas só terão direito à demarcação de áreas já tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição. Ou seja, se a comunidade indígena não ocupava o território antes desse marco temporal, independentemente da causa, a terra não poderá ser reconhecida como tradicionalmente ocupada. Representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, explicaram como funciona a atuação do órgão na delimitação das terras. A regularização fundiária é realizada a partir de reivindicações dos povos indígenas, desejos, cartinhas, informes, para que a FUNAI possa estudar a partir de equipes multidisciplinares se é uma reivindicação que pode ou não se configurar como uma terra indígena, uma reserva indígena ou outras possibilidades de regularização fundiária previstas em lei. Os estudos são absolutamente criteriosos. A ideia, né, é que esses estudos de identificação e delimitação eles possam, sim, promover a efetivação dos direitos territoriais dos povos indígenas, mas também contribuir para o ordenamento fundiário em todas as regiões do país. Os senadores questionaram os palestrantes sobre o cumprimento da lei pelo Poder Executivo. A FUNAI já adequou os procedimentos de demarcação à Lei 14.701 de 2023, que está em vigor. Ela foi aprovada, homologada, os vetos derrubados pelo Congresso Nacional. Como está, como vai ficar e que hora vai parar isso? E por que o governo não reconhece a nossa lei que foi aprovada no Congresso Nacional? A Lei 14.701 é uma lei em vigor. E estão sendo adotados os procedimentos, inclusive, para adequação naquilo que tem que ser feito, né? Existem alguns questionamentos em relação até em termos de materialidade, nem entrando no mérito, mas em termos do processo administrativo em si, porque a FUNAI não é regida apenas pela Lei 14.701. Todo o processo de regularização fundiária, como bem falou o doutor Matheus, tem um arcabouço legal que precisa ser todo ele observado. E, nesse sentido, a gente está observando o arcabouço como um todo para a gente poder adequar os procedimentos da FUNAI à aplicação irrestrita dos procedimentos legais e das normativas vigentes.